Como nós dissemos, o tema da noite hoje é valorização da vida. Normalmente, quando se fala em valorização da vida, a gente acha que é só a nossa vida, essa nossa vida na carne, né, que é de pouco tempo. Ela é o quê? É de um berço ao túmulo, uma média de quando se chega a 80 anos, que é raro, né? Mas e normalmente fala a vida, a gente acha que é a nossa vida individual, somos só nós. Mas aí a gente tem que começar a ver a vida de uma forma holística, de um contexto. E qual é esse contexto? Primeiramente, que nós estamos num ambiente. Esse ambiente, ele nos dá o alimento, esse ambiente nos dá o ar, esse ambiente que dá a nossa água, esse ambiente que faz com que a gente sobreviva e viva aqui na Terra de uma forma saudável. Então nós temos que pensar nesse ambiente. Como é que nós estamos tratando o nosso ambiente hoje? Será que a gente valoriza, às vezes, um pouco da água que a gente gasta em excesso? Valoriza o ar que a gente respira? Há alguns anos, não muito tempo, entendia-se que a água era um recurso inesgotável. Hoje sabe-se que não. E daqui a alguns anos, nós vamos ter na Terra um problema muito sério, no caso da distribuição da água. Como é que nós estamos agindo com o ambiente? Como é que nós estamos agindo com os nossos lixos? São Joaquim tem o lixo que é feito uma coleta separados, né? É uma coleta seletiva. Mas eu estou agindo e fazendo como deve ser feito, colocando tudo certinho, porque a gente sabe que uma pilha, um saco plástico, uma coisa desse tipo, no ambiente, ele às vezes demora mais de 500 anos, ou mais de 1.000, ou 2 ou 5 mil anos para ser dissolvido, ou seja, está prejudicando o nosso ambiente. Além do que ele transmite para a terra determinados elementos que podem prejudicar numa plantação, cai numa corrente de água subterrânea e é levado, não é mesmo? Como é que a gente está tratando o nosso ar? A gente nota que algumas cidades no Brasil, a poluição é muito grande. São Paulo, praticamente, uma das preocupações é com a poluição, a respiração, problemas respiratórios, as queimadas, né? Em São Paulo agora tem uma legislação que, salvo engano, até 2030 tem que acabar com todas as queimadas. E está certo, porque elas prejudicam. Mas a gente vê que esse ambiente ele foi maltratado por muitos e muitos séculos, o desmatamento desregrado, sem qualquer tipo de uma visão assim, que isso poderia nos fazer falta. Mas hoje a consciência está começando a se voltar para essa necessidade da reparação desse ambiente. Porque como é que ele está nos devolvendo? Não que ele tenha ódio ou raiva da gente, mas ele simplesmente está respondendo ou está tendo uma reação proporcional à nossa ação. Qual é a nossa ação? A deteriorização, a destruição. E o que ele faz? Ele nos devolve com enchentes, com, vamos dizer assim, épocas que anteriormente sabia quando se plantava, quando chovia. Hoje, quando está para se colher, chove demais. Quando vai se plantar, não chove. Isso é consequência do quê? Dos nossos atos que nós praticamos para esse meio, que nós nunca valorizamos. Mas hoje está começando a se valorizar. É a vida. É a vida que vem crescendo. E a gente vê uma lição da natureza muito bonita. Por exemplo, lá no Tocantins tem muita queimada, mas queimada assim criminosa. Eles incendeiam os cerrados para colocar o gado num pasto nativo. E aquele fogo desce e desce queimando. E às vezes mostram nas reportagens nos jornais os animais com as patinhas queimadas, animais mortos, bichinhos. Só que a primeira chuva que dá, a gente começa a ver tudo aquilo que estava queimado, que era só cinzas, renascer. Mas aquelas vidas que estavam perdidas, fisicamente, não renascem mais, porque foram mortas pela mente criminosa do ser humano. Quando a gente vê isso, lá a gente fica muito triste, porque a gente sabe que não é só o nosso ar que está sendo prejudicado, é todo um ambiente, é toda uma vida que existe lá, os insetos, os animais, os répteis, as aves,
E tudo depende de tudo, porque em todos os lugares do mundo nós estamos também. E todos os lugares do mundo estão com a gente. Qualquer prejuízo, qualquer lesão que nós causamos ao nosso ambiente aqui no Brasil, aqui em São Joaquim ou lá em Palmas, reflete em todo o mundo. Nós somos como que numa teia de aranha, em que o mundo todo e todas as cidades, elas são interligadas nessa teia. Se nós tocamos aqui embaixo, que é o Brasil, dá um toque nessa teia, mexe do outro lado, que é o Japão. Por quê? Interrelação das vidas aqui na Terra, das pessoas, dos mundos, os mundos que nós dizemos assim, físico e extrafísico. Hoje a conscientização está começando e valorizando esse ambiente que foi muito prejudicado por nós, mas que pouco a pouco ele pode ser refeito, porque ele se recupera, depende da nossa consciência. Mas aí a gente vem do ambiente e vai ver para uma vida coletiva. A nossa coletividade. Como será que nós estamos vivendo entre nós? Nós estamos respeitando o nosso trânsito, o semáforo vermelho? Nós estamos respeitando os nossos vizinhos? Ah, mas é um sonzinho alto só de final de semana, não vai prejudicar ninguém? Mas nós estamos lesando o direito de alguém, porque nós estamos ultrapassando aquele limite que é o nosso direito. Nós estamos valorizando a vida dessas pessoas como a nossa mesma. Por quê? Muitas pessoas entendem que uma bebidinha no final de semana, um cigarrinho, não faz mal a ninguém. Não, eu bebo socialmente. E sabe-se que o álcool é uma das maiores causas de acidentes automobilísticos no Brasil. É em torno de 60 mil mortes por ano. 85 ou 90% dessas mortes é por imprudência do ser humano. O mínimo é por falha técnica. E a gente vê essa coletividade também doente. Porque se ela está doente, a sociedade está doente, é porque os indivíduos estão doentes. E a gente vem devagarzinho para os grupos. Hoje a gente nota, não só jovens, como adultos e idosos, abusando de todas as formas. Álcool, drogas, sexo desvairado, todo tipo de excesso. Todo tipo de excesso. A gente vê mortes, às vezes, assustadoras, de forma assim que a gente fala, meu Deus, não é possível, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Acontece. Mas não acontece por vontade de Deus, acontece por uma imprevidência e imprudência do ser humano, nós mesmos. E nesses grupos, eles começam a se agredir. Há pouco tempo, não tão há pouco tempo, há algum tempo nós estávamos lá no Guarujá, que faz tempo que a gente não vai, e um senhor que a gente conhece estava conversando com a gente e o neto dele tinha desencarnado, não fazia 6 meses. Qual foi a forma de desencarne desse jovem? Eles estavam fazendo uma disputa de quem ficava mais tempo sem respirar dentro da água. O rapaz teve uma parada cardíaca, morreu. E aí a gente começa a voltar, não só dos grupos, mas para o indivíduo. Nós, ambiente, sociedade, coletividade, grupos e nós. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Será que eu tenho agido corretamente em todos os momentos da minha vida para comigo? E eu me pergunto, que o apóstolo Paulo falava do seu corpo? Que era um vaso sagrado. Era um vaso sagrado. E esse corpo que Deus nos dá, ele não é nosso. Ele é nos doado por Deus, com os elementos da natureza criado por Deus. Os pais, eles doam os genes para que a gente possa ser formado, corpo físico, e nesse corpo físico vir um espírito, que se chama encarnação. No caso nosso aqui, são as reencarnações, porque nós estamos reencarnados, não é a primeira. Acredito que só Jesus
se encarnou uma vez só na Terra. Encarnou. Por quê? Porque ele não era daqui. Veio de outros mundos, ajudou a criar a Terra. E a gente vem pelos métodos da reencarnação. Mas só Deus sabe, e André Luiz nos explica nas suas obras, o trabalho que dá para se programar uma reencarnação. Tem um projeto de vida, todos nós, todos, absolutamente todos, temos um projeto de vida. Como eu venho? Eu venho de uma forma feio, grosso modo, porque o feio é relativo, né? Eu venho com um problema físico, eu escolho um problema físico no meu futuro. Como? Como vai ser o meu corpo? É o que nos é dado de acordo com a nossa necessidade. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, porque quando a gente entra na carne, a gente está como que obnubilado, está escurecido, está apagado. Os espíritos, no livro dos Espíritos, respondem. Kardec pergunta aos espíritos: a gente estando na carne seria como um vidro opaco? Ele diz: muito opaco, ou seja, nós não temos a noção e a consciência do que aconteceu de lá, mas são as nossas escolhas. Então a gente vem com o corpo que nós pedimos, nas condições em que nós pedimos, dentro do grupo familiar que nós pedimos e que nós combinamos com os técnicos da reencarnação. Só que no decorrer da nossa vida aqui na Terra, nós temos duas formas de fazer com que o nosso espírito cresça, evolua. Nós temos a expiação e temos as provas. A expiação, ela nada mais é do que uma planta, uma semeadura anterior. Semeamos. Hoje nós estamos colhendo, a pedido, a pedido. Nós pedimos as nossas provas, nós pedimos as nossas dificuldades. Como diz a nossa amiga Leila, lá da Federação Espírita, ela diz: nós não pedimos, nós imploramos para vir nessas condições. E hoje aqui nós estamos. Mas, esquecidos dos nossos pedidos e dos nossos compromissos, nós começamos a achar que a nossa vida está ruim, que não vale nada, que a vida do meu vizinho é melhor que a minha. Ele tem um carro melhor, a mulher dele é um anjo, a minha é um inferno. Eu estou nessa família pelo amor de Deus. Mas às vezes nós nos esquecemos que a ovelha negra naquela família somos nós e não a nossa família. Porque é estranho, num grupo, todo mundo está errado, só eu está certo. É um sinal de que alguma coisa está errada. E a gente já não consegue mais se conformar com a nossa situação. A gente acha que nada está bom. Não, a minha vida não é boa, minha família não é boa, meu trabalho não é bom, eu estou desempregado, eu vou fazer uma coisa, eu vou acabar com a minha vida. É a melhor solução. Mas isso os Espíritos nos explicam, que é uma solução que não tem solução. Porque vai de encontro, olha só, paradoxalmente, vai de encontro à vida. A vida. Porque a morte física não existe. E os Espíritos dizem, inclusive no Céu e Inferno, tem vários exemplos de suicidas, que a maior decepção daqueles que se suicidam é que não morreram. Não morreram. Aí vem a consequência dos atos perpetrados contra si mesmo, contra uma vida que não era dele, é de Deus. E essas consequências, quem tiver interesse, a quarta obra da doutrina espírita, o livro Céu e Inferno, mostra através de relatos de pessoas que suicidaram e o que encontraram de lá. Uma mãe amorosa, seu filho jovem de 20 anos, doente, desencarna. Ela no velório gritou na beira do caixão: eu vou te acompanhar, meu filho. Ninguém deu muita atenção. Essa mulher some.
De repente, vão procurar num estábulo ou num lugar, ela estava morta, havia se enforcado. Kardec, depois de um tempo, para o nosso estudo, olha só como é Deus, hein? Nos traz essas obras para nos mostrar, cuidado, olha o que acontece com você. O livro Céu e Inferno, a quarta obra, ela tem exemplos, são relatórios, são relatos, entrevistas que Kardec fez com os espíritos, e lá tem felizes, espíritos sofredores, espíritos medianos, suicidas, criminosos endurecidos, está tudo lá, eles é que contam como foi que eles chegaram de lá. Olha a bondade de Deus para com a gente. Mas quem quiser aprofundar mais, nós temos um livro de Ivone Pereira que se chama Memórias de um Suicida. Um grande escritor português que mais de 200 livros, obras, artigos, perdeu a visão, ficou cego. Não se conformando com isso, deu um tiro na cabeça, morreu. Nós chamamos ele de Camilo Castelo Branco. Aí ele vai dizer todas as peripécias pelas quais ele passou em razão do suicídio. Nosso Lar, a maioria das pessoas aqui assistiu esse filme Nosso Lar. Nosso Lar, André Luiz foi considerado como suicida. E quando falaram para ele que ele tinha pena que você veio pelo suicídio, ele ficou revoltado. Como suicídio? Por quê? Porque ele não tinha perpetrado um tiro na cabeça, um tiro na boca, se enforcado. Suicídio indireto, os excessos da bebida, excessos da mesa, eles vão tirando o nosso tempo de vida, é denominado de suicídio inconsciente ou direto. Mas eu não digo que é inconsciente não, porque nós temos consciência que todo excesso vai causar um mal para o nosso corpo físico, é consciente, mas é indireto, porque não foi direto. André Luiz mostra e fala o tanto que ele sofreu lá no Vale dos Suicidas, por causa desses excessos que ele tinha. 8 anos ele ficou lá. Ele só teve a visão do socorro quando ele se voltou para Deus, com o seu coração. Aí ele foi atendido naquele momento. Então a doutrina espírita nos mostra todos esses relatos. Mas muitas vezes a gente ainda não aceita. Olha, suicídio, o ambiente. Nós destruindo o ambiente que nos dá o alimento, não é um suicídio coletivo? Na coletividade, nós abusando da velocidade, maltratando o nosso próximo, e quando vem a cobrança, não é um suicídio também indireto? Esses grupos de pessoas que se juntam, que se drogam, que se alcoolizam, que muitas vezes saem loucos pelas ruas e se acidentam, não é um suicídio? Nós, quando abusamos da mesa, quando nós bebemos todos os dias, quando nós somos adeptos do tabagismo, não é um suicídio? Olha só, isso tudo sem que a gente tivesse a menor noção que fosse um suicídio, porque enquanto se fala em suicídio, entende que seja o ato direto. Não é. Esses são também. Por quê? Primeiramente, sentimento de culpa. Segundo, nós não nos conformamos com a nossa sorte. Terceiro, alguns espíritos dizem que é covardia, porque a gente está fugindo das nossas responsabilidades, mas não foge. No livro Libertação, de André Luiz, no prefácio, Emmanuel, ele conta uma lenda chinesa. A lenda chinesa de um peixinho vermelho. Esse peixinho vermelho vivia num lago, num pequeno lago. Esse lago era alimentado pela água de um rio que descia por um córrego, desse córrego vinha por um reguinho que alimentava esse lago. Este peixinho vermelho era menosprezado pelos outros peixinhos. E quando ele ia comer, os outros não deixavam. Já estavam todos gordos, violentos, tiravam ele da comidinha dele. E ele foi emagrecendo, passava fome, passava necessidade. E ele falou, sabe o que eu vou fazer para a minha vida ir passando mais depressa? Eu vou trabalhar, eu vou começar a estudar. Aí o peixinho começou a estudar o lago que ele vivia. Aí ele começou a contar os ladrilhos, azulejos,
começou a contar as furnas que os peixes, depois que comiam, iam se resguardar ou descansar, não deixavam ele entrar em nenhuma, não podia dormir ou descansar. E ele foi contando essas coisas tudo, e fazendo essa viagem pelo lago, ele encontrou uma grade. Ele olhou essa grade, ele falou: para onde vai essa grade? E ele estava muito magrinho, e a grade era bem estreita. Falou: olha, eu vou dar uma olhada lá fora, será que existe vida lá fora? Existe alguma coisa fora desse laguinho aqui? E ele, com muito esforço, mesmo magrinho, ele foi passando pela grade, perdeu umas escamazinhas, aí ele foi pelo reguinho, entrou num pequeno córrego, foi conhecendo a natureza, vendo coisas que ele não imaginou que existisse. Foi para um rio, desse rio ele foi para o mar. Ele viu as coisas mais lindas que ele jamais imaginava existir. No mar ele viu uma baleia, e quando ele viu a imensidão daquela baleia perto dele, ele ficou admirado, ele chegou perto, e ela deu uma tragada naquela água para se alimentar dos plânctons, do que viesse, e ele foi junto. E naquele momento, diz Emmanuel, ele reza para o rei dos peixes, para o Deus dos peixes, e fala: meu Deus do céu, eu vou morrer. De repente a baleia regurgita e vomita toda aquela água, o peixinho vai junto para fora de novo. Aí o peixinho ficou esperto, ou seja, experiência de vida. Ele sabia que determinadas coisas ele não poderia mais se aproximar, que aquilo ia fazer mal a ele. Aí ele foi conhecendo, chegou num coral, ele viu a fartura de alimentos, várias espécies de peixe, falou: estou no céu. Mas ele não era egoísta, ele tinha um coração muito bom. Falou: eu vou voltar lá para o lago e vou falar para aquelas pessoas, para aqueles peixinhos que estão lá, que existe uma vida depois da grade, e que essa vida, ela é, vamos dizer assim, rutilante, feliz, alegre e grande vida. E ele voltou, foi voltando, passou pela gradinha, porque ele manteve aqueles hábitos que ele tinha acostumado na necessidade de viver com pouco. Essa lição nos mostra também que muitas vezes a ambição desmedida, a inveja, só nos causa o mal e pode nos levar ao suicídio. E ele chegou e foi... Quando ele chegou feliz, falou: todo mundo vai sentir minha falta, vai chegar, o peixinho voltou, ninguém deu bola para o peixinho vermelho, é como se o peixinho vermelho não existisse. Falou: gente, não é possível. Aí ele começou a conversar e foi falar com o rei peixe, um peixe gordo, bonito, né? E falou: olha, isso, o peixe rei falou: mas o que é isso, rapaz, você está delirando, não existe vida fora daqui não, nosso mundo é isso aqui, esse é o mundo, aqui é o centro do mundo. Mas falou: vamos chamar a população de peixe. Chamou, falou. Ele quase foi linchado. Ninguém acreditou nele. Mas ele queria o bem desses peixes. O que ele fez? Saiu, voltou. Voltou e viveu no coral. Algum tempo depois, deu uma seca muito, muito, muito forte, secou o lago em que estavam aqueles peixes. Todos morreram. De fome, de sede. Óbvio, morreram porque o lago secou. E aí André Luiz... Emmanuel diz que o André Luiz, como os outros espíritos, nos trazem essa mensagem de esperança, nos trazem essa mensagem de um dia após esse dia, da existência de um mundo, e esse mundo, ele vai ser a nossa felicidade, proporcional à felicidade que nós fizermos aqui. A doutrina espírita nos explica que nós somos como esses peixes, que ainda não conseguimos sair desse lago, entendendo a grandeza que nós somos, espíritos imortais, filhos de Deus. Nós nos conscientizamos ainda de que a nossa vida, ela é de Deus, que nós temos o DNA de Deus, e que nós somos herdeiros do universo. E aí Deus, através da doutrina espírita, porque os espíritos são conhecidos de todos os tempos, estudem a história da humanidade, que se vocês vão ver lá atrás, Sócrates, 600, 500 anos antes de Cristo, consultava as pitonisas, que nada mais é do que médiums.
Os guerreiros consultavam os oráculos ou os lugares que eles entendiam para perguntar para os espíritos, através dessas consideradas deusas, como fazer. E aí, a gente vê que espírito não foi criado pela doutrina espírita, de forma nenhuma. Os espíritos existem. Jesus, no Novo Testamento, quando ele expulsa demônios, quem que ele está expulsando? Nada mais do que espíritos sofredores infelizes e inferiores que estavam como que atormentando aquelas pessoas. Mas tipo, não tem um nome naquela época, tem-se o nome de demônios, mas não, são espíritos sofredores e infelizes. E quando os espíritos nos explicam que, se notarmos da espiritualidade, tem espírito muito mais cruel do que os demônios chamados de algumas religiões. E nos explica que a nossa vida não acaba num túmulo, e que não começou no berço, que existe esse mundo do peixinho vermelho do lado de lá. Aí nós nos perguntamos, mas então por que tem espírita que suicida e sabe que a vida continua? E tem acontecido. E é assustador que espírita se mate, porque o espírita sabe da existência da vida do lado de lá. Allan Kardec, ele diz que o espírito, na sua evolução, o espírito espírita, quando se desencarna, não é porque um espírito morreu, ou uma pessoa, desencarnou, que se torna espírita. Não. Lá tem espíritos católicos, tem espíritos judeus, tem espíritos protestantes, de todas as religiões. Basta ver no livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, de uma equipe que foi socorrer, quando teve a tsunami na Indonésia, várias pessoas de várias religiões, para atender aquelas pessoas desencarnadas nos seus credos. Porque Deus, ele não lesa a consciência de ninguém. Joana d'Arc, no ano de 1400 e pouquinho, século XV, ela via santos, conversava com seus santos. Por quê? Porque a espiritualidade sabia que ela acreditava em santos e aparecia para ela como santos, os 3 santos, Santa Catarina, e eu não lembro o nome dos outros 2. Foi queimada viva por isso. Então, o espírito ou espíritas, que somos nós, e que estudamos a doutrina espírita, temos 3 fases no nosso amadurecimento. Primeira fase da curiosidade. Sem crítica. Todo mundo quer receber a mensagem de quem já morreu. Eu quero a mensagem do meu parente, do meu pai, do meu irmão. Nossa, eu estou doido por causa de uma mensagem tal. Ora, espera, o telefone toca de lá para cá. No momento certo ela vem. Muitas pessoas querem ver fenômenos físicos, uma cura miraculosa para eu poder me converter. Mas médium não são só os espíritas. Quando um pastor, quando um padre estica as mãos, quando as pessoas na igreja começam a cantar, eles estão transmitindo energia curadora do magnetismo próprio e com certeza de espíritos católicos que estão ajudando naquele momento. O pastor, quando põe a mão na cabeça das pessoas, o que ele está fazendo? Dando um passe. Quando ele está tirando os demônios, o que ele está fazendo? Se ele tem grandeza moral, ele está afastando os maus espíritos daquela pessoa. Então, a mediunidade não é uma exclusividade da doutrina espírita, de forma nenhuma. Aquele jovenzinho de Cristo lá naquela época, que se jogava no fogo, jogava na água, que rolava no chão, era um médium. Então, a mediunidade não é uma exclusividade da doutrina espírita. Então, nós, espíritos espíritas, temos 3 fases. Essa da curiosidade, de ver fenômenos, de ver movimento, de ver cadeira mexendo, eu quero levantar, fazer um copo mexer, eu quero uma mensagem, eu quero isso, aquilo. Aí a gente passa para a segunda fase, que é dos estudos. A gente começa a aprofundar no estudo da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é uma ciência e filosofia de efeitos morais, não é religião. Hoje nós chamamos de religião, mas Kardec a trouxe não como religião, como uma ciência e uma filosofia de efeitos morais. Porque a partir do momento que a gente começa a estudar a doutrina espírita, a filosofia espírita, a gente se modifica moralmente. E muitas pessoas não precisam ver fenômenos,
para poder se modificar, basta uma leitura. E quando começa a ler, essa filosofia vai introjetando dentro da gente. A gente começa a estudar a ciência que, através do livro dos médiuns, nos mostra a relação entre os dois mundos e como se relacionar com esses dois mundos. Os efeitos morais a gente vê na terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos modifica. Mas a segunda fase, se nós não nos trabalharmos, se nós não trabalharmos pela nossa própria evolução, a gente não passa para a terceira fase. A terceira fase é aplicar todos os estudos na vida. O que nós estamos aplicando? É o cristianismo. É o cristianismo. Porque a doutrina espírita é cristã e ela traz os ensinos de Cristo para a gente. Então nós estamos aplicando o cristianismo. Então nós estamos na fase de estudo, mas acha bonito. A gente acha bonito o estudo, acha bonito a filosofia, a gente acha bonito, às vezes, o movimento mediúnico numa reunião. A gente acha muito bonito, às vezes, uma pintura mediúnica, uma mensagem, quando a gente recebe na entrada do centro, que coisa mais linda! Mas será que eu estou aplicando essa mensagem a mim mesmo? Divaldo Pereira Franco, um dia, ele fala numa das palestras, ele estava muito chateado com a Joana de Ângeles, porque ele estava numa situação muito difícil, estava passando por muitas dificuldades. Chegou para a dona Joana e falou: olha aqui, dona Joana, a senhora sabe que eu estou passando por dificuldades, e a senhora não deu nenhuma mensagem para mim, nenhuma. A senhora manda mensagens, quantas, mais de 10 mil, 15 mil, quantos livros eu já escrevi para os outros, e nada para mim. A dona Joana disse para ele: Divaldo, qual é a pessoa da conjugação que eu, quando te passo as mensagens, escrevo? Tu. Tu fazes, tu crês, tu, Divaldo, é você. Tudo isso, meu filho, eu passei para você. Você está repassando para os outros. Então, aplica isso para você. E quando a gente começa a ver essas mensagens, a gente fala: será que eu estou aplicando no meu dia a dia? Com essa aplicação, que é a terceira fase de um espírita, e de qualquer pessoa de qualquer religião, aplicar Cristo no seu coração, ela começa a ter uma visão diferente do mundo. Ela começa a ver as pessoas como irmãs em Deus. Começa a entender, numa autoanálise, pergunta 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Uma autoanálise. Eu começo a notar que eu tenho vários defeitos, muitas desqualidades. Eu olho no espelho e falo: não estou me reconhecendo. Como é que eu agi dessa forma? O que Cristo me diz? Não estou falando da doutrina espírita agora. O que Cristo me diz? Façai aos outros o que gostaria que vos fizesse. No meu dia, eu fiz aos outros o que eu gostaria que fizesse a mim? E aí eu vou começando a notar os equívocos que eu pratico nesse dia a dia, às vezes de uma palavra mal falada. Quantas vezes nós não matamos? Quinto mandamento: não matarás. Em relação ao suicídio, Santo Agostinho, no século IV, já preocupado com o suicídio, dissera: ora, que uma nobre tinha se suicidado. Ele disse: o quinto mandamento, não matarás, não é para não matarás o próximo, não matarás a ti mesmo também. Não matarás. Quantas vezes, não é na minha vida, durante o meu dia, eu não mato a alegria de uma pessoa? Quantas vezes, no meu dia, alguém vem sorrindo para o meu lado e eu me torno carrancudo, naquele momento, cortando aquela corrente de amor que aquela pessoa está me trazendo e não me tornando receptível a receber os bons fluidos da simpatia e da afetividade. Quantas vezes eu não mato a esperança das pessoas quando eu leso o imposto de renda? Ah, mas estão desviando, o problema é deles que estão desviando. Quantas pessoas que eu estou deixando sem remédio, porque eu não paguei. Quantas pessoas eu não posso lesar, atravessando um semáforo vermelho, matando. Lá em Palmas, chegou-se ao absurdo
de ter que pôr tubulação em determinados cruzamentos da principal avenida que até temos segurado, porque existiam mortes aos montes de pessoas que não respeitavam o cruzamento, pessoas que atravessam sem olhar, começaram a pôr tubulação nos cruzamentos, impressionante. Pessoas morrem no trânsito lá, é como se colhesse grama. Os hospitais lá estão lotados, 90% dos internados, acidentes de trânsito. E a gente começa a ver, mas eu sendo imprudente no trânsito, eu não estou, se eu me machucar, tirando o lugar de uma pessoa que talvez esteja com câncer, precisando de um lugar naquele hospital, eu estou matando a vida daquela pessoa, mas eu não me conscientizo disso. Eu estou sendo cristão, eu estou fazendo aos outros o que eu gostaria que me fizesse, e aí a gente começa a introjetar dentro de nós mesmos, que introjetar é redundância dentro da gente, o cristianismo. Nós temos o péssimo hábito de, muitas vezes, estourar quando provocados. Quando eu digo nós, eu digo eu. Sempre com uma pedra na mão. A pessoa fala, eu já respondo. Eu já rebato, já jogo a pedra. É isso que Jesus me diz. Nesse momento, se eu ouvisse Jesus, se alguém te bater numa face, oferece também a outra, eu revidaria? E os Espíritos nos explicam no Evangelho que nós temos muito mais coragem, nós demonstrando muito mais hombridade, homens e mulheres, não respondendo mal, deixando que aquilo passe. E a partir do momento que nós começamos a nos conscientizar de nós mesmos, nós não mais revidaremos. Estaremos vivendo o cristianismo. Quando nós viemos para a individualidade, passamos para os grupos, para a coletividade, para o ambiente, nada nós mais estamos fazendo do que refletir aquilo que nós estamos dentro de nós. Se eu sou sombras, eu só distribuo as sombras. Se eu sou luz, eu distribuo a luz. Se hoje eu sofro, é consequência do meu passado. Semeadura livre, colheita obrigatória. Não adianta eu plantar milho e colher feijão. Não adianta eu plantar arroz e colher ervilhas ou vagem. Eu vou colher o arroz. Eu plantei o ódio, eu plantei a desavença, eu plantei a discórdia. E muitas vezes é isso que eu colho hoje. E com essa visão do todo, eu começo a aceitar mais as dificuldades da minha vida. Começo a abrir a minha visão, porque esse meu próximo tem as mesmas necessidades que eu tenho. Se eu olho no espelho e falo, meu Deus, mas como eu gostaria que ele me tratasse bem. Da mesma forma, eu olho no espelho e reflito ele disso, mas ele também gostaria que o tratasse bem. Começa a ter hoje denominada empatia, a gente se colocar no lugar das pessoas, dos outros. Sentir o que elas estão sentindo. Dessa coletividade hoje, que a gente vê o tumulto, a desconsideração, o desrespeito, parte da individualidade. Quando essa individualidade se educar, a coletividade, a sociedade, terá uma outra visão, um outro panorama da educação individual. Não adianta tentarmos fugir por qualquer tipo de porta da fuga, ou suicídio direto ou indireto, ou qualquer tipo que nós não conseguimos fugir de nós mesmos. Nós podemos ir para qualquer lugar do mundo, nós vamos para o lugar mais lindo do mundo, vamos conhecer a Suíça, vamos comer chocolate suíço. Chego na Suíça, quem está me acompanhando? Os meus problemas. Quando eu volto, tão maiores. Eu vou para a Inglaterra conhecer London, mas pode ir, à vontade, mas não fazer disso uma fuga, porque nós vamos voltar, o problema vai estar aí.
Nós não podemos tentar esconder, jogar para baixo do nosso tapete. Nós temos que encarar esse problema e buscar a solução. Porque Deus, se nos dá um problema, Ele nos dá uma solução. E o maior de todos os nossos problemas aqui dentro, com certeza absoluta, é problema de convivência. A maioria. Isso, convivência, é difícil. Mas se estamos colocados uns com os outros, é porque nós nos necessitamos. A gente diz, eu mereço. Não, não merecemos, porque nós merecemos estar em grupo pior. É porque nós necessitamos estar nesse grupo, nessa família, nessa coletividade. E a melhor forma é de nós valorizarmos a nossa vida. Valorização da vida, porque essa vida é a nossa vida. Essa vida é a vida que Deus me deu. Essa vida nos mostra que ela é muito, mas é muito importante. Joana de Ângeles, ela nos diz no seu livro, Receitas de Paz, capítulo Depressão, agradecendo a Deus a bênção do renascimento na carne, conscientiza-se da sua utilidade. Todos nós somos úteis, todos, absolutamente todos, da sua utilidade e significação superior. Por quê? Filhos de Deus. Olha o nosso significado. E ela continua, combatendo os receios do passado espiritual, a consciência de culpa. Afasta, vamos recomeçar. Os mecanismos inconscientes da culpa. E produzes com alegria o bem seu e do seu próximo. Porque o próximo é a ponte que vai nos levar à plenitude. Só seremos felizes a partir do momento que soubermos respeitar ao próximo como a nós mesmos. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Não tem vida mais importante, não tem vida mais valiosa do que a nossa própria vida, porque aí nós valorizaremos a vida do nosso próximo. Essa é a lição do Evangelho da noite. Muito obrigado. Todos os lados da vida, não precisa aplaudir.